E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Vamos aí para mais. Boa noite, não, né? 18h12, boa tarde. 15/6, vamos aí para mais uma análise de mercado direto. Aconteceu muita enrolação, galera. Lembrando que amanhã não vai ter pregão, então essa aula aqui vai ser pro. Essa análise vai ser pro pregão do dia 17, tá? Então amanhã é feriado, então não vai rolar. Beleza, galera? Primeiramente, pedir desculpa para vocês, porque o vídeo de ontem eu acabei gravando todo, deu quase menos 20 minutos de vídeo. E aí acabei que não subi no canal justamente porque deu um conflito lá. Eu acho que eu desliguei o computador aqui, corrompeu alguma merda. E aí acabei não conseguindo falar aqui, deixar aqui o estudo para vocês para o pregão de hoje. Infelizmente, eu falei umas coisas bastante interessantes. Eu já marquei aqui porque não é que eu estava estudando antes, tá, galera? Estou estudando com vocês. É porque eu estava gravando e acabou que eu deixei a porta aberta aqui, entrar fazendo barulho. Eu preferi gravar novamente, já que estava bem no começo, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Então vamos começar pelo gráfico de BOVA11. BOVA11, galera, a gente sempre quando a gente chega dentro dessas barras aqui do dia 22/2, lá de 2021, a gente tem essas barras coloridas. No caso é uma barra amarela. Essa barra a gente tem barra branca, azuis, amarela, laranja e vermelha. Então aqui, essa barra aqui é uma barra de alto fluxo, tá? Então essa barra aqui, eu sempre estou falando para vocês, desde essa queda aqui, que a gente tinha a propriedade dessa queda, a queda veio, a gente chegou nessa região aqui, seria uma região complicada para passar. Não é que eu não estou acreditando que nesse BC para baixo. Até o momento não estou, né? Eu estou acreditando, porém, para isso aqui se concretizar, eu vou ter que esperar romper essa barra aqui. Tipo no Bitcoin, como eu falei para vocês, que eu estava acreditando numa alta, mas para eu acreditar na queda, que também era favorável, que também poderia acontecer, teria que romper um nível, lá rompeu e aconteceu. Então, a mesma coisa no BOVA11. No BOVA11 aqui, eu vou acreditar nessa queda aqui nos 90,57 se a gente romper esse nível aqui, a mínima dessa barra laranja aqui, laranja não, amarelo, que é uma barra de alto fluxo em cima dessa barra lá do pregão do dia 22/2. 22/2 não, galera. 22/2 não. É dia 22/10, tá? Então aqui, para mim, aqui a gente vai começar uma tendênciazinha de alta aí no BOVA11, beleza? No gráfico de 5 minutos, galera, o que acontece? Eu não falei para vocês, né, mas eu tinha falado ontem que eu estava mais contente, eu estava com o olho mais na venda, né? Eu falei que como a gente fechou acima, né, da concentração aqui, cadê? Fechamento de ontem. Ah, não, fechamento hoje ontem. Ué, tá aqui. Fechamento de ontem foi aqui, ó. Eu estava acreditando mais em uma continuidade do fluxo vendedor e não comprador. Então, mesmo assim, acreditando no fluxo vendedor, então, tipo, eu falei, pô, então é mais antes a gente fazer a nossa entradinha aqui de venda para tentar surfar com essa onda aqui, que é muito mais vantagem do que compra, porque tinha essa POC aqui do dia 13 de junho. Então, foi o que eu falei. Infelizmente, eu não postei porque corrompeu, como eu falei para vocês, tá? E aí, eu ficaria mais confortável em vender aqui do que comprar nessa região. Mas, de qualquer maneira, como o preço abriu acima dessa concentração, eu tenho que pensar em quê, galera? Em compra ou venda? Logicamente que compra. Então, possivelmente, a gente compraria nessa região. Aqui a gente fazia parcial, deixava um trade no 0 a 0. Aqui pegava um 0 a 0 e aqui dava outra entrada de compra perfeita nessa região. Por que entrada de compra? Cara, a gente veio buscar praticamente aqui os 50%, praticamente não, mais dos 50% da POC do dia 14, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Cara, a nossa leitura toda é voltada para POCs, tá? Então a gente veio buscar aqui esse nível, então é um nível interessante, daria sim uma venda aqui nessa região. E outra coisa para confirmar essa venda, olha só, quando a gente vai vindo aqui caindo, a gente cai com barra laranja, barra vermelha, poderia dar um ótimo de um trade de compra aqui, perfeito, e a gente tem um ABC confirmando. Então, a gente tem um ABC confirmando aqui, a gente tem fluxo comprador, vendedor nessa região aqui, barras laranjas, né, nessa região e barra vermelha. Então, em cima de uma POC, depois de um ABC, depois de uma onda corretiva, a probabilidade de vir uma onda de pulso é maior. Então, muito provavelmente a gente pegava o 0 a 0 e fazia outra compra nesse nível aqui, que seria o nosso segundo trade, beleza? Então, assim, cara, foi muito top o trade de hoje. Foi um pouquinho chato, foi. A gente também tem até um ABCzinho aqui para cima, tá? Tô vendo aqui agora, não acompanhei o mercado hoje, porque como eu não fiz a nossa aula, eu acabei acordando um pouquinho mais tarde hoje, então não me deu luxo de acompanhar o mercado, beleza? E aqui eu tô vendo esse gráfico agora com vocês. Só apagar aqui. Certo? Então aqui dava, se a gente não pegasse aqui, com certeza que aqui é uma compra certa, não teria nem sombra de dúvida. Aí a galera vai pensar assim, mas tu tá vendo que tá perdendo aqui um ponto de controle interessante aqui e tal, mas a gente tá perdendo um ABC barra laranja no fundo, dentro de uma POC, tu não vai pensar em venda, né? Nessa região aqui a gente não pensa em venda, a gente pensa em compra, beleza? Infelizmente a gente não conseguiu fazer esse tipo de operações aí hoje, beleza? Então assim, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui um gráfico que a POC não ficou bem desenhada, tá?
Então, eu vou levar em consideração essa barra vermelha aqui no gráfico de 5 minutos. Deixa eu ver se no M10 a gente consegue ter a mesma cor. Se tiver no M10, caraca, tá no M10 também. E aí no M10 o que acontece? No M10 ficou toda vermelha aqui dentro. Então, assim, pô, a probabilidade do mercado de alta amanhã é bem favorável. Praticamente a gente está buscando aqui os 50% dessa barra aqui vermelha, tanto no gráfico de M10 como no M5. Eu vou deixar aqui no M10. Não, eu vou deixar no M5, porque já está falando no M5, então para não confundir muito, beleza? Então aqui no M5 a gente tem esse nível, essa barra aqui. Então a probabilidade do mercado amanhã, não, no dia 17, a gente ter uma onda aqui de impulsão aqui para cima é grande. Eu estou vendo até um ABCzinho aqui. Então eu vou começar a fazer essa leitura para vocês agora de algumas projeções aqui. Então, a gente tem uma pontuação boa até o 107.038. Seria uma pontuação boa, seria um trade bom se a gente pegasse ele, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho esse nível de POC que está passando nessa região, o outro nível de POC está passando mais ou menos nessa região. Tá vendo que não tem uma POC bastante desenhada como o pregão do dia 14, como o pregão do dia 13? Dia 13 eu sei que a maior concentração foi aqui. Do dia 14, a maior concentração foi aqui. E de hoje, tem muita sombra, tá vendo? Então não tem uma área realmente bem destacada para a gente tentar falar assim que realmente, porra, aqui é o nível de POC, aqui que a gente vai botar nossas fichas, aqui que a gente vai tomar nossa decisão. Então eu não tenho isso, tá? Então como eu não tenho isso, mas no gráfico de BOVA11 eu tenho aqui uma possível tendência de alta sendo formada, na verdade não tem uma tendência de alta formada aqui, eu já estou falando para vocês que a probabilidade de vir aqui uma tendência de alta é grande. A gente trabalha aqui com probabilidades, a gente trabalha aqui com leitura que ainda vai acontecer. Então, a gente já está ligado nesse ponto. Então, esse ponto aqui, se a gente não perder essa linha aqui, essa mínima dessa barra feita lá do dia 13/6, então a gente pode sim ter uma tendência de alta aqui no mercado. Então, galera, sempre eu vou falar do futuro, eu nunca vou falar do passado aqui para vocês. Raramente eu vou falar do passado nos níveis de POC, né? Tipo assim, pô, aqui é o nível aqui da POC do dia 3, aqui tem uma POC, então isso aqui eu vou falar do passado, beleza? Agora, projeções não, galera, nunca vou falar, nunca vai me ver falando projeções aqui, porque já aconteceu isso, não, tu vai sempre me ver falando aqui dos possíveis cenários que pode acontecer no pregão do dia seguinte, beleza? Então, assim, vendo com um gráfico de BOVA11 aqui, uma possível tendência de alta que pode ser formada na semana, então, no gráfico de 5 minutos, eu tenho essa baita de uma absorção em que a gente tem essa baita barra vermelha e a gente tem um ABC para baixo, porque a gente tem um ABC para baixo. Se eu for colocando aqui ABC, praticamente vai dar nos 50% da barra aqui, ó. Pô, olha a mágica aqui. Tá vendo? Deixa eu só botar aqui um pointzinho para vocês aqui, uma canetinha. Olha o tanto de ABC que a gente tem. Vamos lá. Vamos marcar esse primeiro ABCzinho aqui. Esse ABC aqui é possivelmente uma correção, tá? ABC, pouco, 100%, dentro de um nível de POC. Coincide? Coincide. Beleza? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho um ABC aqui, tá? Qual outro ABC que eu tenho aqui? Eu tenho um ABC aqui, ó, Então aqui tá cheio de ABC. Então assim, toda vez que a gente tem um mercado em ABC, ó, onda ABC, onda corretiva, onda de impulsão. Onda ABC, onda corretiva, onda de impulsão. ABC, onda corretiva, onda de impulsão. Então, possivelmente aqui o mercado no dia 17, tá? Possivelmente aqui o mercado no dia 17 vai ser um mercadozinho de alta, tá? Eu prefiro operar comprado do que vendido no pregão do dia 17, justamente por conta desses padrões, não só pelos padrões, porque os padrões eles se confirmam, tá? Porque, pô, eu tenho uma POC aqui do dia 13 passando nessa região aqui, praticamente é o mesmo nível da POC de hoje, que não está bem definida. Não está bem definida, na verdade, né? A POC ela não está bem definida, mas eu vou usar a mesma POC do dia 13 de julho, e aqui eu vou usar essa barra vermelha como uma base, 50% dela, porque não faz sentido a gente romper essa barra aqui, romper essa POC e eu pensar em compra, não faz sentido, tá? Então, como não faz sentido, eu vou pensar sim em compra nessas regiões, perdendo essa barra aqui já era, não tem como ficar pensando em compra mais, tá? Então, assim, a gente tem esse nível aqui, é um nível muito importante, então aqui a gente está fazendo uma onda corretiva, a probabilidade de estar fazendo uma onda corretiva, então é grande. Então, qual seria o cenário que eu esperaria aí para o pregão do dia 17, tá? Então, assim, galera, vamos dizer que pelo menos a gente abre aqui em gap de alta nessa região e eu sempre falo, galera, em regiões de ABC. Por quê? Porque é mais um indício aí de confirmação
para a gente tomar a decisão. O mercado ele pode abrir dentro dessa região sem ser ABC, mas eu costumo falar sempre em ABC porque é mais uma confirmação para a gente poder fazer entrada. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala que isso aqui é estrutura, ó, A, B, C, rompeu aqui é queda. Não é assim que funciona, tá, galera? Então, depois de um ABC desse aqui, ó, a gente compra, justamente porque tem fundamento, porque a gente sabe que tem uma POC nesse nível aqui. Então, aqui seria meu nível de compra. Ou então, mesmo se não tivesse ABC, se o mercado abrisse nessa região aqui, eu compraria com stop curto aqui, nessa região. O correto era um stop aqui, ó. Só que aí um stop aí fica caro, né, galera? A não sei que tu entra aqui com de lote nessa região. Pelo menos para mim ficaria caro. Então, eu faria isso aqui, eu botava o stop abaixo aqui e tentava surfar essa onda para cima. A probabilidade de acontecer isso aqui no mercado de 17 é muito grande. Por quê? Porque a gente teve um grande nível de absorção no fundo do mercado. E a absorção não sou eu que estou falando. O mercado está bem aqui, bem claro, falando isso aqui. A gente teve um nível de absorção aqui nesse nível de POC lá do dia 14 de junho, entendeu? Então, por isso eu acredito sim em um pregão de alta aqui. E note que antigamente, eu vou botar agora gráfico de M10, antigamente aí, o que a gente tinha? Com essa tendência toda de queda. A gente tinha o preço sempre ficando abaixo das POCs. Ó, preço abaixo da POC, preço abaixo da POC, preço abaixo da POC, baixo da POC, baixo da POC, baixo da POC, baixo da POC. Aí aqui começou agora a ficar mudando. Tá vendo aqui? A tendência começou a ficar mudando. O que significa isso? Ó, abaixo da POC, beleza, abaixo da POC, aí começou a subir agora, ficou em cima de uma POC, possivelmente está em cima de uma POC, então aqui pode começar a mudar a tendência de queda que a gente está nesse exato momento para uma tendência de alta. Então, é isso que eu sempre fico falando para vocês. Eu sempre vou falar nisso aí. Vamos ver se dá um canal aqui. Eu nem sei, galera, se isso aí agora é um canal. Galera, gosta de fazer essa parada aqui, eu não curto muito, não. Ó, fazer um canalzinho aqui de queda aqui, ó. Vamos pegar daqui. Aqui, ó. Eles fazem assim, né? Eu tenho aqui, ó, vou botar assim, canalzinho de queda aqui, rompeu aqui, mas tá rompendo aqui e pode ser agora uma tendência de alta, beleza? Eu fico um pouco cabreiro com isso, porque eu nem gosto de usar negócio de canal, não curto muito, tá? Eu vou mesmo aqui no olho, mesmo aqui comigo, aqui nas POCs, que pra mim dá mais resultado. Pra mim dá mais resultado, não sei pra vocês, beleza? Então, galera, assim, possivelmente a gente pode estar virando aqui uma tendência de alta, porque, porra, confirma muito com o gráfico diário. O gráfico diário tá me falando aqui que a gente pode ter uma tendência de alta. O gráfico de M10 está me dizendo aqui que a fraqueza, que a tendência de queda aqui, ela já está começando a ficar um pouco fria, tá? Um pouquinho mais inibida aqui, mais fraca. E agora a gente está começando a ficar acima das POCs. Então, isso pode ser um gatilho para entradas, para mudança de tendência. Então, é isso que eu acredito, tá? Então, galera, o meu ponto de entrada seria nesse ponto aqui. Eu tenho dois tiros no pregão do dia 17 aqui, com stopzinho curto, estopou, beleza. Se voltar aqui novamente aqui, eu posso fazer outra entrada de compra acreditando aqui na alta do mercado, tá? Se isso acontecer, legal. Se estopar aqui e vir para baixo, adeus, é mais tendência de queda aqui para o índice nessa semana, beleza? Então, o que acontece? Vamos lá. Então, eu tenho alguma projeção aqui, algum nível de take? Cara, eu tenho. Eu poderia ligar muito bem esse ponto aqui, ó. Poderia ligar esse ponto A, B, C. Poderia ligar aqui, ó. Lá do fundo. Pronto. Se eu ligar lá do fundo, eu tenho essa minha projeção aqui, tá? Então, essa minha projeção, se eu entrasse nesse trade pegando aqui, esse primeiro ponto aqui do pregão do dia 17, não, do pregão do dia 13, eu teria praticamente 1.745 pontos, segundo nível, 2.437 pontos. É um baita de um trade. Se a gente pegar daqui dos 50% que eu estou falando. Aqui, 50% que eu estou falando aqui. Então, aqui, essa minha pernada aqui, ela projetada daqui, ela vai dar aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso daqui, tá? E o 127 vai dar lá nos 2.000 e cacetada, certo? Eu estou projetando, então, essa onda aqui, daqui. Não estou projetando aqui de baixo. Aqui seria o tamanho ideal da pernada A. Eu estou projetando daqui porque aqui tem um nível de POC, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma entradazinha de comprar nessa região, 50% do movimento faria minha parcial, e aí eu tenho um nível de take aqui ou aqui, e aí fica a critério de cada um. Ou coloco esse nível de take nessa região aqui, no 127, ou vai acompanhando para saber como é que vai andar o fluxo nessas regiões. Então, aqui seria uma entrada topzinha para a gente fazer, beleza? Então, eu acredito muito nessa leitura aqui, de uma possível mudança de tendência de queda para tendência de alta aí no índice. Já estou falando isso para vocês, beleza? Então, galera, é isso que eu quis falar para vocês. Pregão do BOVA 11 aqui
nessa região a gente pode estar começando aqui, começar uma tendência de alta. Se a gente perder essa amarela aqui, já era, a gente vem para uma queda mais acentuada, a gente pode chegar aqui no 90,57. No gráfico de 1 minuto, eu nem falei para você se eu vou marcar ponto de controle, né? Eu tenho 2 pontos de controle, interessante isso aqui, ó. Eu tenho um ponto de controle aqui, nessa região, e tem um ponto de controle também nessa região. Aí tu vai me falar, porra, a gente está aqui abaixo de 2 níveis de ponto de controle. Tu sempre fala que quando a gente está abaixo do nível de ponto de controle é que a gente tem uma força vendedora maior. Beleza, concordo. Só que se tu for entender, se tu for levar em consideração o cenário, tu vai ver que não é bem assim, tá? Então, tipo assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. Não é só porque fez esse padrão aqui que a gente vai vir em queda porque tem gente presa lá e tem gente que pode estopar. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu fazendo aqui ok para vocês, sendo que não está gravando minha cara aqui. Enfim, pode acontecer? Pode acontecer. Mas é mais difícil acontecer justamente por isso. Por barra vermelha aqui nessa região. Então, não é bem assim, tá? Que acontece. E outra, a gente não tem uma força tão grande nessa região. De qualquer maneira, eu estou vendo um cenário e não padrão. Aqui é um padrão. Quando eu começo a analisar pelo BOVA11, gráfico de M5 ou M10, eu consigo ter uma leitura de cenário e não padrão. Eu não gosto de seguir muito padrão. Tá? Então, tipo assim, é um padrão aqui aceitável aqui, de queda, que pode vir queda? Pode, só que, tipo assim, o cenário não está me dizendo isso. O cenário está me dizendo outra coisa, então eu vou seguir minha intuição, beleza? Então, galera, então, é o que eu falei para vocês, BOVA11 a gente pode fazer uma tendência de alta agora, nos demais dias, tá? No gráfico de 1 minuto, eu não vou marcar ponto de controle, eu vou continuar com esse ponto de controle que para mim é interessante, tá? E no gráfico de M10, a gente fechou praticamente no 50%, não, a gente fechou bem onde, meu Deus do céu, tá bem aqui o fechamento. O fechamento tá bem aqui, ó. Então, a gente fechou lá no 105, 130. Então, a gente tá fechando aqui em cima da POC. Então, a probabilidade pelo gráfico de M5 é alta, tá? Então, galera, essa é a minha projeção pro pregão do dia 17, beleza? Então, é isso, galera. Mais uma vez, desculpa porque eu não coloquei a leitura ontem. Realmente deu uma confusão toda aí com o meu computador. Mas, quando isso acontece, é bem raro acontecer, galera. Então, tipo assim, eu vou logo avisando. Quando eu não fizer a análise de um dia seguinte é porque alguma coisa aconteceu, viu? Porque sempre eu tô fazendo isso, até mesmo porque essa é a minha rotina, eu tenho que fazer isso todo dia. Isso me ajuda muito a passar um pouquinho do que eu sei para vocês e também para estudar cada vez mais, tá? Porque todas essas análises que eu não estudo antes para poder passar. Eu estudo tudo junto com vocês aqui, como se fosse um ao vivo, beleza? Então, essa é a minha leitura pro pregão do dia 17. Tamo junto, até mais. Os